Questão 4. Essa questão envolve o exame do princípio da capacidade contributiva e da progressividade de alíquotas como técnica de concretização do princípio da isonomia tributária, à luz da divergência da jurisprudência do STF, tendo em vista o enunciado 656. Referida súmula dispõe: é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens, imóveis, ITBI, com base no valor venal do imóvel. O verbete sumular foi publicado em 13 de outubro de 2003. Porém, no julgamento do RE 562045, o STF considerou constitucional a progressividade da alíquota do ITCD. Então, sem embargo da classificação doutrinária dos impostos em real ou pessoal, o STF, com o julgamento desse recurso, determinou que todos os impostos estariam sujeitos ao princípio da capacidade contributiva, de forma que possibilitou a progressividade da alíquota do ITCD, dando uma interpretação mais ampla ao artigo 145, parágrafo 1º da CF, que é o princípio que trata da capacidade contributiva. O acordo desse julgado foi publicado no Diário da Justiça no dia 27 de novembro de 2013. Mas o que significa a rigor imposto real e imposto pessoal? Trata-se, meus caros, de classificação doutrinária que leva em consideração os aspectos objetivos e subjetivos da hipótese de incidência. Portanto, são reais os impostos que incidem objetivamente sobre coisas, desprezando aspectos do sujeito passivo da relação. E são pessoais os tributos que incidem de forma subjetiva, levando em consideração aspectos pessoais do sujeito passivo. A rigor, a progressividade na percepção da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelo menos a princípio, teria sido técnica para instrumentalizar o princípio da capacidade contributiva para os impostos pessoais e não para os impostos reais, a não ser que houvesse autorização expressa no texto da própria Constituição da República, como é o caso do IPTU, que prevê a progressividade como mecanismo de impulsão da função social da propriedade urbana, nos termos do artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, e, após a emenda constitucional 29/2000, como mecanismo de concretização da capacidade contributiva. Mas vamos compreender melhor. A progressividade é a técnica por excelência que concretiza a capacidade contributiva. Consiste no aumento progressivo das alíquotas na medida em que a base de cálculo é aumentada. O imposto que demonstra com clareza a progressividade é o imposto sobre a renda, que começa com a alíquota zero, passando para a alíquota de 7,5%, 15%, 22,5% até 27,5%. Após toda essa viagem, que teve como objetivo ofertar um substrato teórico, nós podemos enfrentar o questionamento do enunciado da questão. À luz da súmula 656 do STF, a legislação estadual goiana é compatível com a Constituição da República? A resposta merece cautela. Primeiro, a súmula 656 refere-se ao ITBI, que é um imposto municipal cuja feição constitucional é muito semelhante ao ITCMD. Com supedâneo exclusivamente na súmula, que não foi formalmente cancelada, a resposta poderia ser: a legislação estadual goiana é incompatível com a Constituição Federal. Porém, conforme analisado em 2013, no julgamento do RE 545062 do Rio Grande do Sul, o STF mudou o entendimento e passou a admitir a progressividade de alíquotas também para os impostos reais, independentemente de autorização explícita na Constituição Federal. Logo, podemos concluir, com lastro no último entendimento da Corte Constitucional Brasileira, é correto admitir
que a progressividade de alíquotas previstas para o ITCMD no Código Tributário do Estado de Goiás é compatível com a Constituição, em que pese o enunciado da súmula 656 verberá exatamente o contrário.